Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. Olha, nós estamos chegando pertinho do nosso 100º podcast, nós falando que vai ter festa, né? Estamos a caminho. Estamos a caminho de uma grande comemoração no nosso 100º. Estamos chegando pertinho. Hoje o tema é muito interessante, mas nós temos uma mesa hoje, uma surpresa na mesa. Deixa por último. Vou deixar por último. Bastante expectativa. Vou. Então, já que você está falando, boa noite, pastor Jonas. Boa noite a todos vocês. Excelente podcast. Que vocês todos possam receber bastante nesta noite e que vocês possam distribuir também para as pessoas que estão necessitadas de ouvir alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Ele está quase roubando sua função, hein? Ele tá, mas ele pode. Então, boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Não se esqueçam, como a gente fala, né? Ultimamente a gente tem tido esse comentário de quando você começar a ver um vídeo, não deixa para o final não, já curte aí, já aperta o joinha, porque ajuda demais o canal. Às vezes a gente deixa a programação ir rodando, no final alguém te chama, toca a campainha, o telefone, você se distrai e esquece. Curte, compartilha com seus amigos, irmãos, igreja e se inscreva no canal. Se você não se inscreveu até hoje, poxa, por favor, se inscreva no canal, clica aí no sininho para que você seja avisado de toda a programação nova que é colocada no ar. Tem tanta coisa legal todos os dias, tem lives, tem material relacionado a algo bíblico específico, um tema bíblico específico, tem semana de oração pela manhã, então assim, não perca. E também a gente tem os materiais exclusivos para membros, né? Pessoal que tem interesse em mergulhar mais profundo nos assuntos, se torne membro do canal. Clica ali, vai lá nas informações do canal, você vai ver como se tornar membro. E aí você tem 3 tipos de categorias de membro que você vai ter acesso a conteúdos diferenciados. Olha, vale demais a pena. Você não vai perder seu tempo, é um investimento na sua vida. Você que é apaixonado pela palavra de Deus, você que tem uma função dentro da sua igreja, você que é líder em escola bíblica, você que é só um louco pela palavra, louco pelo Senhor, você não vai perder tempo. Clica lá e se torne membro. Então, agora é a surpresa. A surpresa é a esposa do pastor Vinícius, que não é só a esposa do pastor Vinícius. Ela é uma grande pastora Jaqueline, e uma médica. Ela é doutora Jaqueline também, anestesista. Boa noite, pastora. Boa noite, shalom de Deus para todos. É um privilégio estar aqui com vocês. E eis-me aqui. Ó, vocês estão vendo, essa doçura é doçura mesmo, não é tom de voz, ela é doce. É a pastora mais doce aqui da Unidade em Cristo. Ela fica então, sem pronto, jeito. Olha a curiosidade, né? Quem é a esposa do pastor Vinícius? Pronto, agora vocês já conhecem os seguidores, né? É isso aí, tá aí minha bênção, Meu varão. Então, love is in the air. É verdade. Deixa para viagem, viagem quando a gente for fazer. É isso, porque viagem a gente viajou para a Jordânia e foi uma viagem fenomenal. Aliás, se vocês quiserem ver essa viagem, tá Israel, aí. Né? Israel. Tá aqui, né? Israel. Ah, e Jordânia fomos nós dois. Então, para Israel, você vai ver a nossa viagem para tanto Jordânia quanto Israel aqui no meu canal no YouTube, você pode acompanhar. Ah, eu nunca fui para a Jordânia. Você pode ver porque a gente deu aula lá. Eu nunca fui para Israel. Pode ver que nós demos muitas aulas em Israel. Tema de hoje, toque religioso. E o que é isso, toque religioso? Nós que somos pastores atendemos muitas pessoas com toque religioso. É mais comum do que você pode imaginar. Quando a gente fala de toque, eu vou só introduzir o assunto e a gente vai conversar à mesa. Quando a gente fala de toque, nós estamos falando, tem toque de várias formas. São rituais, né, que a pessoa faz por obsessão, compulsão. Tipo, tem pessoas que têm o toque de lavar a mão. Ela precisa lavar a mão a cada 20, 30 vezes por dia, senão ela se sente suja, ou medo. Às vezes está ligado ao medo de vírus, de bactéria,
às vezes está ligado a uma compulsão mesmo dela se sentir suja. Então, tem que tomar 20 vezes banho. Tem toque de simetria, então tem que ser tudo assim, em cima da mesa tem que estar tudo do mesmo jeito, sempre no mesmo alinhamento. Se tirar, a pessoa se desorganiza, não consegue mais fazer nada. Se tirar o lápis de onde o lápis foi colocado, não adianta o lápis estar na mesa, ele tem que estar do jeito que foi colocado. Então, tem vários tipos de toque que escraviza. Ele é tratado, né? O toque, você precisa de uma ajuda profissional quando ele é instalado de uma forma muito forte. Você precisa fazer terapia e tá ligado à ansiedade, porque se você não fizer aquela coisa, você vai ficar tremendamente ansioso. Então, está ligado à ansiedade. Mas o toque religioso, ele é desencadeado, muitas vezes, motivos, tá? Vamos lá. O toque religioso, muitas pessoas associam só ao espiritual. Então, eu vou primeiro falar desse assunto, para depois a gente voltar a outro tipo, né? Vou abrir a mesa. Só a definição, né? Tem gente que não sabe o que significa TOC, né? TOC, né? Que a gente está falando. É o transtorno obsessivo compulsivo. Então, é isso, TOC, tá? Não é toque do verbo tocar, né? Deixa eu abrir um pouquinho. O toque caracteriza-se por pensamentos obsessivos, ou seja, ideias, imagens, sons, frases, lembranças, dúvidas ou impulsos, usualmente desagradáveis e acompanhados de apreensão e angústia. Mesmo as considerando absurdas, o paciente não consegue ignorá-las. Há um grande sofrimento nisso. Então, vamos dar um exemplo e vamos falar primeiro assim. Tem pessoas que têm toque de rituais religiosos. Como assim? Eu estou falando de todas as religiões, eu não estou falando só dos evangélicos. Então, ele tem um toque... Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, as pessoas... nossos irmãos católicos, quando passam em frente a um cemitério ou uma igreja, fazer o sinal da cruz. Eu acho que isso... É mais hábito do que toque. O toque... Transforma em toque. O toque é quando assim, eu preciso fazer 3 sinais da cruz, porque aí, senão vai acontecer alguma coisa. Se eu passar em frente ao cemitério e não fizer 3 sinais, 4 sinais... aí vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Eu certa vez eu falei com uma pessoa, eu falei assim, eu acho que eu tenho toque. A senhora deu um exemplo aí de mesa. A minha mesa do trabalho, todo dia brincavam comigo, botavam pilha, tiravam uma coisa do lugar para ver a minha reação quando eu chegava. E a primeira coisa que eu fazia era voltar e botar no mesmíssimo lugar. Eu chegava a rodar a canequinha assim, não sei se o pessoal tá vendo, para colocar na mesma posição da asinha e botava. Eu tinha essa... Mas, certa vez eu perguntei para um psicólogo, eu falei, olha, o que eu tenho é toque ou é uma mania? E ele me disse, a diferença entre o toque e a mania é que uma coisa é um hábito que você tem, que você faz, mas no toque, isso gera dentro de você uma sensação de desespero, de angústia, de morte, dependendo do tipo de toque. E isso te faz... Você é como se tivesse sido violado se alguém faz algo diferente ou se você esquece de fazer algo daquela maneira como foi. Por exemplo, tem gente que antes de dormir vai na porta de casa e vê se deu 3 voltas na chave. Se não deu 3 voltas... E ela volta várias vezes até se deitar para dormir para ver se foi dado 3 voltas na chave. Se não acontecer, ela tem a sensação que à noite vai entrar alguém, vai invadir a casa e ela pode ser assaltada. Porque na cabeça dela, mesmo que ela entenda racionalmente que uma virada de chave já é suficiente, isso ela entende racionalmente. Mas o toque vai obrigar ela, é uma compulsão, uma obsessão, que se torna um ciclo vicioso. Exato. Ela tem que ser 3 vezes, senão o ladrão vai entrar. A não realização daquilo gera dentro dela... E às vezes tem que ser 3 vezes conferindo 7. Tem números exatos. Exato. Eu tenho que ter 3 voltas na chave, tenho que ir e voltar Conferir 7 vezes, tem que ser 20 banhos. Então Ou seja, isso escraviza. Exatamente, isso escraviza. E a não realização desse ritual gera dentro de você, a pessoa não consegue se deitar. Né? Faltou alguma coisa, se não fizer... É capaz de pedir para outro para ir olhar. Você olhou, se fechou. Você olhou, se fechou. Meu amor, você já trancou isso. Você já foi 2 vezes, 3, 5, 10.
E fica naquela coisa. Mas a sensação gerada dentro, pontuando isso para as pessoas entenderem. Sim. A senhora o pastor fez esse comentário sobre o sinal da cruz. Talvez para alguns seja um hábito, vai no modo automático. Mas se não fez, tudo bem. Não fez. Aí não é top. Mas o outro tem aquela, não, se eu passei, para o carro, pega o retorno. Não, você não fiz o sinal da cruz. Não, meu dia vai ser ruim se eu não fizer. Exatamente. É nesse nível de dependência. Nesse nível. Por exemplo, vamos para você deu um exemplo pessoal, vamos dar o nosso exemplo pessoal, né? O nosso netinho, ele tem essa compulsão, e ele tinha muito forte. Por exemplo, o fio do teclado dele tinha que estar no alinhamento certo. Quando ele chegava do colégio e limpou, e estava virado um pouquinho para a esquerda ou para a direita, ele ficava desesperado. Então, eu falei assim, eu vou ter que tratar, mas não é falando, não, mas não é assim, não, tanto faz ficar para a direita, para a esquerda. Não, eu vou ter que entrar na cabecinha dele, porque ele ainda não tem. Então, eu fui entrando, falei, você não quer, isso te dá desespero. Tudo bem, então você vai ser responsável, porque ninguém vai conseguir colocar o alinhamento que você quer. Você vai ser responsável por limpar o teu quarto. Aí ele aceitou o desafio. Olha o nível de escravidão. Ele achou melhor ele limpar o quarto dele do que ele sofrer pela falta de alinhamento do fio. Só que isso ficou cansativo para ele. E aí ele flexibilizou. Mas isso não, foi um processo, não foi do dia para a noite. Aí ele flexibilizou, falou, não, a moça que trabalha e que limpa aqui, ela pode... E ele foi conversar com ela, é assim. E aí, quando ele via que ela punha um pouquinho, ele foi flexibilizando no interior dele. Gente, isso foi um processo, não foi uma semana, nem 2, nem 3, foi um processo de meses até ele relaxar e ele falar, tá bom, então se eu quero, eu volto a colocar. Ou, às vezes, nem percebia. Mas a gente está falando de toque religioso, né? E só para mais um exemplo, que não é... A gente falou de coisas que fazem gerar dentro da pessoa essa sensação de angústia ou de não estar completo. Mas eu já vi um outro tipo de toque, que é aquele acumulador. A pessoa vai guardando lixo dentro de casa com a sensação de que se ela jogar fora, um dia aquilo vai fazer falta. Sim. Ela vai um dia procurar e não vai ter. E aí tem pessoas que chegam a situação extrema, que já tem rato, barata dentro da casa dela, porque ela não consegue se desfazer de embalagem de comida, de caixa de presente que ela ganhou há 10 anos atrás. E a casa não aguenta. 10 anos guardando embalagem, guardando e vai. E aquilo gera um dano não só à mente dela, mas à higiene, à saúde dela. Verdade. Porque a casa começa a ter ácaro, poeira, rato, barata. E é um exemplo extremo também do que uma coisa de toque pode gerar. Essa doença pode gerar. Tem o toque de limpeza, tem esse toque de mas acumulação. A coisa chega num nível muito grave. Eu estou lembrando aqui, pelo menos uns 15 anos atrás, 20, né? A gente recebeu um casalzinho na igreja, um casal novo, de dois jovens, né? Casados. A menina nos procurou para dizer, se nós não atendêssemos, que o casamento não ia durar, ia acabar, porque era terrível o que ela vivia. E nós recebemos o casal e foi impressionante. Ela dizia, meu marido sai para o trabalho, eu faço uma faxina na casa, eu arrumo a mesinha de centro, etc. E ele chega, briga comigo porque eu tirei o negocinho, o bebelozinho de um lugar, botei no outro, numa ponta, tirei de uma ponta, botei na outra ponta. Ele chega, fica desesperado. E eu me lembro que eu fui muito grosso com ele. Eu falei, você é muito chato. Chamei ele de chato, você é chato, essa menina não vai aguentar ficar casada contigo 1 ano, porque você é um camarada, coitado, pô, ele tinha toque demais, pô. Né? A gente acarretava isso a melancolismo, né? E não era só isso. Já entra em outro departamento. Mas se junta. A história da mania. Eu com a Jaque, quando a gente começou, né, casou, há mais de 10 anos atrás, eu era cheio de mania. Muito. E eu reclamava demais dela, porque a Jaque é zoneada. Não parece não, mas ela é zoneada. Se defende aí, Jaque. Ela é bagunceira, mas a baguncinha dela não é nada absurdo, não. Mas ela tem aquela mania, chega do trabalho, pendura uma roupa, não sei, num lugar, deixa uma bolsa, troca de bolsa, fica 5 bolsas durante a semana no mesmo lugar na sala.
E aí eu sou de recolher as bolsas e Ele guardar. não melhorou. Não, mas eu não reclamo mais. Eu era de reclamar. melhorou Você não muito. fez, largou o banheiro não sei o quê, largou o shampoo no chão, Meu Deus, eu tô largou o vendo o sabonete Mário não sei adulto. onde. Olha. As suas roupas você não vai guardar não, amor? Tá em cima do mesmo lugar, dobradinha, passada até hoje. Eu tô esperando você deixar ela passar 5 pra ficar assim. Aí eu brincava, você vai se esconder. Mas hoje, eu já passo por cima. Homem transformado. Eu passo por cima. Me incomoda? Me incomoda. Mas eu passo por cima, porque eu sou de botar corzinha na gaveta, arrumadinho. Pior que eu sou. Chegou, eu recoloco. O sapato eu boto pra ela limpar. Eu chego, já tiro no mesmo. Eu entro direto, guardo. Assim, é o meu jeito. Mas se eu não fizer, isso me gera desespero? Não. Então aí não é toque. Não me gera. Não, ele melhorou, ele venceu. Então, sabe o que tô me trazendo à memória aqui? Logo quando a gente se conheceu, quando eu ia no banheiro e olhava o papel higiênico tinha que ser retirado, sabe, naquela listrinha assim. Eu não podia cortar o papel higiênico. Não, e ela botava o papel ao contrário. Eu gosto de já botar a mão e já puxar ele assim. Ela botava ele Aí virado, eu então eu tinha que puxar por trás. Então, eu que tinha que ter um autocontrole, pensar o que eu ia fazer. Não, porque se o Vinícius passar aqui, ele vai olhar, vai reclamar e não vai gostar. Aí eu me consertava para agradar ele, né? Não, e quer ver outras coisas? A gente, quando começou, o apartamento era... Nem que a nossa primeira casa foi boa porque eu reformei. Mas uma pia no banheiro era problema. Uma pia no banheiro. Agora há muito tempo tem 2. Porque ela tem a mania dela. Ela pega a escova, larga a molhada, bate, deixa em cima da pia. A pasta ela aperta no meio, joga lá. Eu não, eu sou de apertar na pontinha da pasta. Eu bato a escovinha, seco na toalha, boto no Eu negócio. faço isso também. Tá vendo? Mas Então isso eu é tenho porque minhas... os dois são melancólicos. Então, gente, olha, a gente vai ter que Gente, fazer... isso tudo nós é temos que improvisado, ninguém combinou nada Não. disso. Nós vamos ter que fazer um podcast Ó, só de temperamentos. eu e meu porque paizão. os dois são perfeccionistas. Por exemplo, eu vejo um quadro. Eu detesto Eu tô pia em suja. frente a um quadro, não Pô, vai dar, né, pra morrer. aquilo para mostrar o quadro lá atrás. Eu gosto muito daquele quadro que estamos ali, tá atrás do Vinícius e do Jonas. É o quadro da mulher que tocou em Jesus. Para mim tá ótimo, mas se o Jonas e o Vinícius olharem, eles vão falar que Tá está um torto. pouquinho torto, que está um pouquinho para a direita. E eu não consigo ver isso. Para mim tá bom. Para mim o negócio é está pendurado, tá bom. Então, ele cumpre a função estando pendurado. Isso é coisa de colérico, né? Que eu sou prática e rápida. E eles têm ela é fleumática e eles dois aqui, melancólicos, eles o Sanguíneo. tempo deles... Nós somos sanguíneos. Eles são... Não, Sanguíneo melancólico. eles Não, são... eu eles recebo, são mais recebo. lentos. Eu não posso negar É. que quando, por exemplo, eu chego, peço um trabalho, pinta essa sala, então vem a pessoa pintar. Quando eu entro na sala para ver a pintura, O olho já vai logo- o olho vai direto na falha. Igual a mim, mesma coisa. Onde falhou. E olha, a gente horrível isso. para temperamento. Mas foi bom tudo isso aqui para entender o que é mania ou Exatamente, temperamento e o exatamente. que é toque. Não fugimos do Por tema. exemplo, não é escravizante. Se o quadro tiver torto, tudo bem, ele vai lá e ele endireita. E se ele não endireitar, vai incomodar tanto o Jonas quanto o Vinícius. Mas eles não vão ficar angustiados, sofrendo, perturbados. Então, isso não é um toque, é uma mania e uma característica dentro do temperamento, porque o melancólico gosta dos detalhes, de tudo muito perfeito, ele é tremendamente exigente. Então, foi bom para a gente essa conversa sim. aqui, essa descontração. Então, a gente está aqui, é um time, né? Nós duas aqui não somos melancólicas perfeccionistas, e Deus me cerca de melancólicos. Eu já disse, eu sou uma ilha cercada por melancólicos. Meu neto, Vinícius, Jonas Aquino e a Mave. Gente, eu sou uma ilha cercada por melancólicos. Imagina o meu sofrimento, a minha angústia. Eu não vejo. Aí o Aquino, está faltando um ponto. Aonde? Eu não vi. O Aquino bate Eu o não olho vi. também. Então, Tá bom, mas o que tá faltando... for. Mas vamos ver o bom da vida? O que seria do colérico se não fossem os melancólicos, né?
Verdade. Aí a gente deixava tudo cheio de defeito para Nós trás. precisamos Mas deles. o que seria dos melancólicos se não fosse os coléricos? Assim, por exemplo, deixa eu defender a minha parte, né? Eu sou produtiva, rápida, e eu não poderia ter essa velocidade se eu fosse perfeccionista. Não pode. Mas E o eu que sou seria- muito rápido, esse aqui é o E meu o que- problema. Porque você tem o teu lado colérico. É. Agora, o que seria, né, da vida se não fosse os fleumáticos com essa doçura da pastora Jaqueline? É verdade. Né? Eu não tenho paciência. Ela tem paciência para fazer tudo que eu não tenho. Ela ouve um gabinete 3 horas, se for preciso, gente, e curtindo, rindo. E eu angustiada com tudo que eu tenho que fazer. Né? Então, olha a vida, Verdade. como um precisa do Como é outro. interessante, né? Lindo Muito. isso. É. O corpo de Cristo. Então, como na cultura judaica eles falam, você é o que falta em mim. Então, nós precisamos uns dos Amém. outros. Amém. Bom, depois dessa pincelada, voltando para o toque religioso. Então, toque religioso é o que foi dito aqui, uma escravidão, uma prisão, agora em assuntos religiosos. Implica na tua fé. Então, vamos dar alguns exemplos de toque religioso. Já demos, por exemplo, uma pessoa que passa em frente ao cemitério e faz o sinal da cruz, e se ela não fizer, ela vai, puxa, não fiz, né? Como Tranquilo. o Jonas falou, mas não vai precisar dar volta no quarteirão para passar em frente. Então, esse é um toque. Eu tenho que fazer isso, senão vai dar alguma coisa errada, ou Deus não vai me perdoar. Existem outros toques religiosos, tipo, eu preciso orar desta forma. Se eu não orar começando, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus não vai me ouvir. Isso é toque religioso. Então, ela é obrigada por ela mesma a começar a oração. Ela não vai poder começar a oração livremente, tipo, meu paizinho, Senhor Jeová Shalom. Não vai poder começar de outro jeito, senão Deus não vai ouvir a oração. Ela chega a essa conclusão. Quando ela sai daquele momento, ela tem consciência de que Deus ouve todas as orações. Mas a escravidão faz com que ela só ore daquela forma. Ou, por exemplo, pensamentos de blasfêmia. Aí que eu digo, quando uma pessoa ela vem para ser atendida por um de nós 4, com um toque religioso, e a gente lança sobre ela um outro peso, dizendo isso é uma opressão maligna, é isso que muitos pastores fazem, aí joga, olha, existe a opressão maligna sobre a mente, mas a opressão maligna se resolve facinho. Mais fácil do que É muito mais a opressão fácil. humana. Sabe por quê? Porque a opressão maligna, você fala, eu te repreendo em nome de Jesus, você não tem acesso à minha mente, e você ora. Eu cubro a minha mente com o sangue de Jesus, eu levo meus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Olha quantas orações você pode fazer em relação à opressão. Aí você pega Isaías 61 e você ora, Jesus veio para abrir as portas da prisão, então toda a prisão na minha mente, eu declaro que foi aberta por Jesus Cristo, eu sou livre em Cristo Jesus. Aí ela pega uma lista de versículos, ora aquilo por uma semana até ela assimilar, né, essa verdade, porque desde o primeiro dia que ela orou pela opressão, Deus já ouviu. Mas se ela precisa assimilar, ou se os ataques, a seta que voa durante o dia, são ataques na mente que você tem. Então, se a pessoa tem vários ataques, ela já sabe, não, eu vou orar isso, eu vou orar aquilo. E o diabo, o que diz? A Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí? A pessoa que tem toque, ela pode fazer tudo isso que não vai ter alívio, porque não é espiritual, é emocional, é na mente, é nas emoções. Eu tenho 2 exemplos, sem querer te parar, né? Não, pode parar. Uma vez foi um casal, uma família, que chegou na igreja, aí pediram um gabinete. Aí eu estava lá com o marido e a esposa, daquele tipo de casal que o marido tem menos voz e a mulher tem mais, né? Para não falar dominado, né? E assim, quando eu comecei a conversar, a senhora me interrompia toda hora dizendo, pastor, o que Deus falou agora com o senhor sobre nós?
Aí eu, não, Deus não falou ainda não. E aí, daqui a pouco, Deus falou alguma coisa? O que Deus está te mostrando? Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Foi um caso único na minha vida, né? Esse foi um dos casos. O outro caso que eu vou comentar, não sei se é toque ou não, mas ele é muito interessante para o pastor, é benéfico para o pastor. As pessoas, elas têm a mania de sentar-se no mesmo assento. É impressionante. Então, tu tá rindo? Aí pro pastor é maravilhoso que ele tá pregando e ele tá vendo. Já fulano sabe veio, sempre ciclano veio, ajuda. o outro não veio. Aí é mais hábito do que Tu acha? Porque fica muito forte Não, isso. Quer ver? não é quer ver? hábito. Quer ver outros Eu acho exemplos? que fica mais A gente doente do que- quer Pode ver ser outros. que a pessoa tenha o toque, mas 90% de sentar no mesmo E lugar ficar te é perguntando o hábito. tempo todo, Deus falou o que contigo? O que Deus falou agora? Hã? Então, tem outras situações de toque religioso que eu vejo, né? Por exemplo, a pessoa tem hábito de deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91. 91. Chegou alguém, mexeu, ele falou, o que aconteceu? Não mexe, não pode. Porque... Ou então, aquela pessoa que Escravidão, tem que ir todo ano num determinado lugar, a Sim. basílica e tal, e seguir um ritual. Se não foi naquele ano, o ano vai ser ruim. Esse ano não vai ser um ano ruim porque não pude ir, já sei que vai ser um ano ruim, já sei que nada vai dar certo, e etc, etc. Aquela pessoa que tem um hábito de, no louvor, eu tenho que fazer a situação tal. Se não fizer, Deus não vai receber o meu louvor. Sim. Não é pelo teu coração. Você está com o mesmo coração de adorador, mas você deixou de fazer algo, de se comportar de determinada forma, e você acha que por isto Deus não vai receber teu louvor, não vai receber tua adoração. E aquilo te gera um desespero. Tem que chegar rápido o próximo dia para eu compensar o que eu deixei de... Calma, gente. O teu coração estava lá? Então o seu estava lá. É nesse nível, né? E assim, algumas pessoas... O que pode propiciar o toque religioso? Educação muito rígida, pode desencadear, muito terrorismo colocado sobre a criança. E, por exemplo, aí levando para o meu lado, que eu prefiro falar o meu lado do que o dos outros, né? Eu fui criada numa família muito religiosa e muitas coisas eram colocado como pavor, né, na gente. E quando eu estava contando aqui em off para eles, os meus pais eles tinham que viajar com frequência e eu tinha muito medo de perder os meus pais. Eu era uma criança muito insegura, frágil emocionalmente. E eu desencadeei um pânico. Cada vez que meus pais viajavam, eu tinha uma certeza. Eu lembro que eu tinha 6 anos. Talvez isso tenha desencadeado, porque a minha mãe sempre falava assim, que ela já tinha uma idade, que ela me teve já muito tarde, de que ela podia morrer e que ela tinha... Minha mãe, na insegurança dela, falava isso para uma criança. Isso desencadeou um medo muito forte de perder meus pais. E aí, quando eles viajavam, porque o meu pai fazia piscinas no interior de São Paulo, eu tinha que acender uma vela, porque até os 13 anos, eu fui católica, né? Eu me converti aos 13 anos. Eu tinha que acender a vela e a vela não podia apagar. Se a vela apagasse, os meus pais iam sofrer acidente. Eu criei isso na minha cabeça. Isso era escravizante, porque eu era criança, eu acordava de noite para ver se a vela já tinha acabado, se a vela estava acesa. E isso foram anos de escravidão. Isso foi dos meus 6 anos até os meus 9 anos. Eu lembro de como eu sofria com isso. Por isso que eu sei o que é toque religioso. E eu sofria com isso. Como que isso acabou? Com um choque. Os meus pais sofreram um acidente de carro na estrada, indo para Itapetininga, e eles foram... São Paulo, gente, eu era de São Paulo. Rádio Jovem Pan, eu fazendo lição de casa, foi dada assim a notícia... um casal, acidente gravíssimo na estrada de Itapetininga. O casal veio a óbito no local e falou, Pedrini. Meu Deus, ali meu mundo acabou, né? Eles deram a notícia de que eles tinham vindo a óbito, porque realmente foi um acidente gravíssimo, mas meus pais não morreram, graças a Deus. Mas ali, para mim, foi um choque. Foi onde quebrou. A vela não segurou, a vela não protegeu. E ali a decepção foi tão grande que... Mas não é assim que acaba um toque, né? Eu estou falando que, no meu caso, depois eu vim me converter.
Mas eu não estou falando que é católico que tem toque, não. Evangélico, olha, todas as religiões têm toque religioso. Todas. E, bom, eu vou falar 3 coisas para a gente discutir aqui, ó. Eu marquei aqui para você entender e o que fazer com o toque religioso. Senão a gente não faz um podcast que fala... Só do problema, mas qual é o caminho, né? Qual é o caminho, né? Então, o toque ele começa com obsessão. Obsessão são pensamentos repetitivos que chegam sem a sua autorização e eles se estabelecem. Se você não faz nada aí, você vai entrar em gestão emocional. Se você não faz nada, não recicla, você tem um lixo psíquico dentro de você. Você tem um lixo mental e você deixou ele se estabelecer. Então, tudo começa com pensamentos repetitivos e que você não fez nada para interromper. Você não tem como fazer para ele não vir, você não tem como evitar. Pensamentos, eles podem chegar, eles só não podem permanecer. É aí que Jesus vai ensinar a gente o truque, né, do que fazer para não deixar pensamentos se estabelecerem. Eu gostaria que vocês fossem abrindo as passagens, o Jonas pudesse abrir Romanos capítulo 12, o pastor Vinícius, Coríntios, onde está levar cativamente a Jesus Cristo. E vamos lá. E, então, primeiro é a obsessão. Quem tiver gosta... Tem muitos alunos, sabe, doutora Jaqueline? Tem muitos alunos que gostam de anotar. Primeiro, ele se estabelece vem com a obsessão. A obsessão vai se estabelecendo, esse pensamento ficando na tua mente, vai se transformar em compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é o que é o toque, né? Ações repetitivas. Aí o pensamento vira ação. Aí é quase um ritual. Isso é uma compulsão. É a forma que o teu cérebro ele se sente, ele encontrou de aliviar aquele pensamento obsessivo. O cérebro ele desencadeia a compulsão para aliviar. Então, o pensamento obsessivo eu tenho um pensamento de blasfêmia contra Deus. Então, toda vez que eu tiver, olha só, aí essa é a obsessão. Aí a compulsão, toda vez que eu tenho um pensamento de blasfêmia, eu tenho que orar 7 vezes, eu tenho que abrir e fechar a porta 7 vezes, eu tenho que você tem que fazer alguma coisa. Então, essa é a forma que o teu cérebro encontrou para aliviar, para ele não explodir diante de pensamentos obsessivos. Então, a obsessão, pensamentos obsessivos desencadeiam compulsão. E essa compulsão forma um círculo vicioso. Pronto. Então, toda vez que isso acontecer, eu faço isso. Toda vez que isso acontecer, eu penso isso. Que eu penso isso, eu faço isso. Então, porque é bastante intrigante, né? Por exemplo, uma pessoa com toque de lavar as mãos. Como que ela consegue, mentalmente falando, enxergar as mãos sempre sujas? Ela enxerga com que olhos? Então, aí a gente saiu... Assim, só se no toque religioso ela vai se sentir mais santa, ela se sente impura se ela não estiver com as mãos lavadas. Mas o que você acabou de dar, o exemplo, geralmente, ou é porque a pessoa... São pensamentos obsessivos sobre medo de germe, medo de bactéria, medo de algum tipo de enfermidade, de contaminação. Ou ligado à santidade. Eu só vou ser santo se eu lavar a mão, entendeu? Então, não entra a lógica. É aí que está. É por aí que tem a solução. Porque todo toque, ele foge... O que acontece? Vamos lá, agora falando de gestão emocional. Você está no circuito fechado da memória. Não tem como não falar disso. O que é o circuito fechado da memória? Vem o gatilho. O gatilho foi nesse sentido que o Jonas acabou de falar. Eu me senti suja ou eu me senti impura. Então, esse é o gatilho. Por que eu me senti? O gatilho é alguma situação do dia a dia. Eu pus a mão nessa xícara aqui e eu me senti suja, ou eu pensei algo e eu me senti impura.
Então, esse é o gatilho. Então, diante do gatilho, é a âncora da memória. Vai e me leva para onde está todos os meus medos. Se eu não fizer isso, eu estou pecando. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, Deus não me ama, Deus não vai me perdoar. Agora... Então, esse conjunto de pensamentos está nessa área do cérebro. O gatilho te leva, a âncora te estabiliza ali e você fica no circuito fechado da memória. O que é o circuito fechado da memória? Nós estamos aqui numa sala pequena, nesse podcast. É como se o nosso mundo se limitasse a isso aqui. Não tem a rua, não tem a nossa casa. Então, você fica na área do teu cérebro, você não acessa o que o Jonas acabou de falar, pensamentos sadios. Eu fico com uma falta de capacidade de pensar o certo ou de pensar aquilo que vai me aliviar. Eu só fico nesse círculo. Eu tenho que fazer ou eu vou morrer. Eu tenho que fazer ou Deus não vai me amar. Eu tenho que fazer ou eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer porque... Entendeu? Então, você não acessa pensamentos sadios, que faz parte da solução que a gente vai falar. Agora, de certa forma, né? Não sei, talvez a gente já avançando na solução disso, já encaminhando para a nossa conclusão, mas não é uma maneira da gente também estar agindo de forma contrária ao que Jesus nos ensina, do tipo... É tudo pela graça, não é pelas obras. A gente não está tornando as nossas obras mais importantes do que a graça que nos foi dada por Cristo Jesus, na medida em que eu tenho que fazer algo para ser abençoado, eu tenho que fazer algo para ser salvo. Não digo que é lógico que o mundo é bagunça, mas eu estou falando elevar demais uma situação pessoal de comportamento para que você tenha direito a alguma coisa, né? Então... pensar dessa forma é uma linha de pensamento espiritual, só que a gente está falando, quando a pessoa já está com um toque religioso, já saiu do âmbito espiritual, ela está escrava emocionalmente daquela situação. Perfeito. E aí a Bíblia traz a solução, que é o que eu falei, Romanos capítulo 12, o que está escrito no versículo 1 e 2 está falando de levar, que o Senhor fala para nós renovarmos a nossa mente. Então, vai ter Quer que eu leia? Quero, e vai ser um trabalho de formiguinha para fazer isso, que é tipo reformatar o HD mesmo. Eu vou ler, apesar de que o versículo 2 está mais... O versículo... Mas começa no 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdade, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É que a tradução da Bíblia Viva para esse versículo não dá para a pessoa entender. Pega na RA, por favor, ou NA, ou NVI. 12, 1 e 2. Principalmente o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, transformar pela renovação da mente. Tem uma batalha na tua mente. O toque religioso, a batalha é na tua mente. Um pastor que vai jogar o peso só. Olha, você tem que orar mais, você vai agravar o toque. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou condenar. Você não pode pensar assim, é isso e pronto, você está salvo. Como essa linha, você está salvo, acabou, não precisa. A pessoa vai sentir culpa. Não, mas olha, você não está entendendo. Os pensamentos de blasfêmia vêm, são meus, é meu. Você está entendendo? Aí, um pastor tem que ser empático nesse momento. Ele tem que falar, eu entendo que ele vem, porque foi estabelecido um hábito. E toda vez que ele vier, você vai falar, não, isso é um hábito que eu quebro agora. Mas é um trabalho de formiguinha para quebrar esse ciclo vicioso. Gente, não começou do dia para a noite. Eu mostrei o ciclo. Obsessão, compulsão, ciclo vicioso. Eu tenho que
andar ao contrário nesse círculo. Eu tenho que quebrar o ciclo vicioso, porque aí a compulsão não vai existir e a obsessão ela também vai enfraquecendo. A obsessão ela não vai desaparecer do dia para a noite, ela vai enfraquecendo. Então, se você mostra, eu entendo que você está sofrendo, eu sei que isso acontece, você ama Jesus? Eu amo. Então é a tua mente. Se você ama Jesus, você ama. Não é você, são os seus pensamentos. Aí a gente usa, mais uma vez, né, é o fluxo de pensamento, é o alto fluxo. Aí, mais uma vez, é a linguagem de gestão emocional. É o alto fluxo que que vem, são pensamentos que não pedem autorização. E você tem que fazer alguma coisa com eles, não é? Eu queria que... Na verdade, pastora, a senhora falando, eu estou pensando aqui, é necessário, primeiramente, você reconhecer isso. Isso. Né? Porque a nossa vida, a correria, ela te leva nos hábitos, numa atitude tão rotineira mesmo. E quebrar esse hábito, agora que você está ouvindo isso, se autoexaminar, né, pastora? Rever a sua vida, os teus pensamentos, as suas atitudes. E, a partir daí, você vai reconhecer, se autoconhecer. E aí tem chance de mudar, de ser transformada, de ser renovada, em nome de Jesus. E a boa notícia é que toque religioso, você pode ser livre disso. E não é, sabe, e para ter o alívio, para você não sentir culpa, não é você você não está pecando. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua angústia, a tua luta. A pessoa que tem toque religioso, ela sofre muito, porque ela fala, eu estou errado e ninguém me entende. Por isso que eu falei, a própria pessoa se coloca num lugar de escravidão. Os pensamentos dela são tão fortes que ela ainda não aprendeu a combatê-los ou a controlá-los, porque eles vão continuar vindo por um tempo, como a senhora falou, é um processo. Um processo. Que tem que ser acompanhado em amor, direcionado, tutoriado por alguém que saiba. Ajuda profissional além do pastor dela, mas um profissional ajuda bastante a trabalhar essa área. E aí essa pessoa, então, começa a se colocar num lugar que não é o lugar de escravidão, né? E entender. Por isso que eu falei a questão da graça, porque a gente acaba dando um passo para trás. Eu tava lendo aqui uma passagem em Gálatas 5 que fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, a gente está se colocando. Você viu a palavra? Permaneça firme. É uma luta. É uma luta. E não se submeter de novo, ou seja, o que você foi no passado quando você era velha criatura. Hoje você é nova criatura, então você tem armas espirituais e armas de psicologia, armas de um trabalho de um bom profissional, até um bom pastor que conhece esse campo, que pode te ajudar nesse caminho. Mas não se coloque nessa posição que você foi de escravidão da sua própria mente, dos seus pensamentos. O princípio da cura está justamente em conhecer a raiz. Aleluia. Amém. Né? A raiz de cada um. Amém. Porque está conectado. Perfeito. O que o Jonas falou, você vê qual era a raiz daquela criança que tinha que acender a vela, tinha que acordar para ver se a vela estava acesa? A insegurança. Provavelmente. O medo de perder meus pais. Exato. No teu caso, né? No meu caso. Pois é. Então, eu só vou aqui listar só algum tipo de toque religioso para a gente poder depois orar. Então, queridos, olha, além de um bom pastor, como o pastor Vinícius falou, que pode te ajudar, um pastor que tenha estudado, pastor psicólogo, pastor psicanalista, enfim, pastores que podem te ajudar. Ou, se o seu pastor não consegue, porque ele não estudou essa área, vai para um profissional, de preferência cristão, que vai poder te entender bem melhor. Pensamentos, olha aqui, sintomas do toque religioso, pode se manifestar dessa forma: pensamentos ou medos de ser indigno de salvação, pensamentos intrusos com conteúdos que violem a sua fé, você pensar alguma coisa de tipo pornográfica em relação a algo santo, e isso ser involuntário. Imagens mentais com conteúdo angustiante, medo de que as orações tenham sido ditas incorretamente, esse exemplo eu dei,
uma mentalidade de que pecados horríveis foram cometidos por você e que Deus não vai te perdoar, pensamentos de que não é religioso o suficiente, pensamentos de que merece ser punido, preocupação excessiva com a moralidade, mas no nível escravizante, tá bom? Rezar ou orar um tempo determinado, tipo, tem que ser 2 horas. Se for 1h50, está perdido, tem que ser 2 horas. Constantemente meditando sobre suas ações e imaginando se o comportamento foi pecaminoso o tempo todo, tá? Enfim, tem uma lista grande, mas você já entendeu que é algo ligado às emoções e que tem solução. E esses exemplos que a senhora deu, assim, lembrando, em Cristo todos somos nova criatura. Então a pessoa eventualmente cometeu um pecado no passado. Tivemos aqui, vamos dar o exemplo da Genilda, né? Que falou do passado dela em relação a aborto. Ela falou, olha, era algo normal no meio das amigas. Abortar, engravidava, abortava, um atrás do outro, elas forçavam e tal. Imagina se ela carregasse essa condenação sobre a cabeça dela, depois de arrependida, depois de perdoada, a sensação do perdão do Senhor, arrependimento, se ela ainda ficasse carregando aquilo com ela. Ela não ia ter tempo para tocar o ministério dela, para ser usada como ferramenta na mão de Deus, para tocar a vida dela, para eventualmente até como aconteceu, ter filhos. Sim. Isso ia gerar um bloqueio dentro dela. E se esse tipo de pensamento permanecesse na cabeça dela, gerando essa escravidão, seria um exemplo aí de toque por sensação de pecado cometido no passado. Eu sou suja, eu sou pecadora. Sim, somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue do Senhor e temos uma nova chance em Cristo Jesus. Se você não se lembrar disso, você vai se tornar, sim, vai voltar a ser escravo desses seus pensamentos. E para a gente finalizar, Jesus ele combateu o toque religioso quando os religiosos condenavam, dizendo, não, tem que lavar a mão antes de orar. Não era lavar a mão por higiene. Tem que lavar, toda vez que for orar, tem que lavar a mão. E aí ele falou, não, você tem que lavar primeiro teu coração. Ele desorganizava a coisa. Você ajuda quem tem toque quando você consegue desorganizar esses pensamentos compulsivos dele. Ele deu uma boa desorganizada. Não, o problema não está na tua mão, o problema está no teu coração. Então, se o teu coração está sujo, esse que é o problema, né? Então, Jesus, ele é o mestre em desorganizar para colocar no lugar. Verdade. É igual limpeza, né? Você tem que pôr a cadeira em cima da mesa. Minha mãe fazia isso, né? Põe a cadeira em cima da mesa, arrasta móvel, fica desorganizado, mas fica uma casa limpa, incrível, né? Então, Jesus desorganiza para organizar. É a melhor forma, né? A senhora falou uma palavra que é essa, desorganização. É você... É tal qual pegar um pensamento, pegar uma marreta e dar em cima dele. Ele se desfaz em 1000 pedaços e aí a pessoa fica com aquele pensamento fragmentado e certamente, se ela permitir, ele não volta mais. Pelo menos não mais daquela maneira que fazia com que ela ficasse presa àquela sensação. E quer uma dica santa? Jaqueline quer falar. Vocês estão falando em desconstruir, aí me veio 2 Timóteo 1:7, que diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Então, desconstruir esse medo e colocar nesse lugar o que Deus tem reservado para nós, que é um espírito de alegria, um espírito de amor, não é um espírito de covardia, de dependência, né, de escravidão, mas assim um espírito de amor, de equilíbrio. E assim, eu acho tremendo isso, esse desconstruir para construir, porque são as nossas edificações erradas. Exato. E para aliviar você, porque eu conheço muita gente que sofre com pensamentos de blasfêmia. Você que está sofrendo, você só está sofrendo porque isso é um hábito e não é você, porque senão você não sofria. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você está sofrendo porque vem pensamento de blasfêmia, é porque você ama a Deus. E essa é a verdade. A verdade é que você ama a Deus, a ponto de estar sofrendo porque esse pensamento chegou na tua mente. Se você não amasse a Deus, não, isso é meu, pastor, isso está vindo de mim. Não vem. Você está sofrendo, então não vem. Isso é um hábito que veio uma vez e aí criou tudo aquilo que eu falei, compulsão, obsessão, compulsão, ciclo vicioso. Tá bom? Amém. Então, olha, a conversa rendeu. Rendeu para fazer um fechamentozinho. Eu
tem uma palavrinha ainda para deixar com o pessoal, né? Amém, pastor. Na verdade, existe uma situação real que eu chamo a atenção de cada um de nós aqui, de vocês que estão nos ouvindo, é que Deus nos deu um único tempo, não nos deu 2 tempos. Isso por si só já é suficiente para você brigar com as coisas que te impedem de crescer, de evoluir, de caminhar, de conquistar, né? Porque são intempéries da vida que acabam te impedindo de romper. Hã? De romper. De romper, exatamente. Então, busque sim na palavra de Deus, busque nos ensinamentos de Deus, e até de você mesmo, procure conhecer você mesmo para entender por que as coisas não rompem, né? Mas são coisas que podem ser vencidas. Amém. O grande entrave se encontra em você mesmo, porque você já determinou que não tem jeito, já determinou que aquilo é fatídico na tua vida. Mas não é, acredite nisso, não é. Você pode mudar independente do tempo de vida que você tem. Amém. E é muito frustrante você, na atual conjuntura da tua vida, chegar à conclusão de que, por exemplo, se você tem 40, 20 foram desperdiçados. Ou 30, quem sabe, né? Então, vale a pena você reagir. Ainda há tempo. Jesus está voltando, lembra disso, né? Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, porque o Senhor faz remir o tempo de você ser feliz. Amém. Que seja feliz. Amém. E antes da gente ir para a oração final, não esqueçam de curtir. Né? Sei que acompanhou a gente até agora. Curta, compartilhe. Né? Se o tema tocou, você se lembrou durante essa conversa de alguém que precisa receber essa mensagem, encaminha para ele. Né? Inscreva-se no nosso canal da pastora Naira Pedrini, Naira com Y. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e acione aí o sininho para que em todas as notificações, para que você seja sempre avisado quando uma nova programação for colocada no ar. Agradecendo então a vocês que nos acompanharam até agora, nessa noite, abençoando aí a vida de vocês. Pastora, para finalizar a oração. Amém. Amém. Senhor, o Senhor é o Deus que veio para nos libertar. Amém. E eu quero clamar por cada pessoa que está se sentindo escrava em sua mente, em suas emoções. Amém, que o teu poder, Senhor, o teu poder possa agora fluir através da mente e das emoções, quebrando todo o cativeiro em nome de Jesus. Eu declaro que todo pensamento repetitivo, escravizante, seja levado cativo agora a Ti, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi construído na mente e que escraviza seja, como dissemos, desconstruído por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome Glória de a Deus. Jesus.